O mármore da entrada refletia a lâmpada do lustre como se guardasse pequenos sóis, e um cheiro de cera misturado a perfume caro pairava no ar como uma acusação silenciosa. As cortinas de linho balançavam quase sem som por causa de uma brisa morna que entrava pela janela entreaberta. E os dedos de Dona Helena, trêmulos, seguravam o pano molhado com a pressão de quem domina um território que já não lhe pertence. Ela ajoelhara-se para limpar o tapete persa, os joelhos apoiados no couro macio de uma almofada emprestada, e havia no rosto dela a concentração e a dor que só quem acostuma o corpo à rotina conhecia. O toque da água fria no dorso da mão fez surgir uma lágrima que ela apertou com o polegar até que parecesse só um brilho discreto. Atrás dela, o relógio da sala marcava tempos que não coincidiam com o tempo interno de quem esperava por afeto e recebia ordens. Quando os passos de Luciana ecoaram na escadaria, o som dos saltos sobre o mármore parecia sinfonia programada para apagar qualquer resíduo de paz. Ela apareceu no topo dos degraus com o cabelo perfeitamente preso, o vestido de etiqueta que modelava uma figura de classe e um perfume de notas amadeiradas que deixou um rastro como bandeira de poder. Ao vê-la, Luciana não hesitou. Seus olhos varreram a cena com a frieza de quem avalia um cômodo por decoração. Helena, você realmente ainda insiste nisso? Disse ela num tom que não buscava respostas, buscava demonstração de controle. A frase cortou o ar como uma tesoura fina. Naquele segundo, o cheiro do perfume e o cheiro da cera colidiram, e o contraste entre o luxo e a humilhação ficou exposto como uma vitrine quebrada. Marta, a governanta de mão firme, parou com a vassoura encostada na parede e olhou para baixo, os lábios apertados. Clara, a cozinheira que sabia de receitas e segredos, deixou a colher de pau apoiada na pia e apoiou a cabeça na mão, os olhos brilhando. Joana, a jovem empregada que ainda acreditava em justiça, cruzou os braços e desviou o olhar, como se o pudor fosse qualquer coisa que ela não pudesse resgatar. 3 testemunhas, 3 reações, que juntaram vergonha, medo e impotência. Dona Helena encaixou o pano entre os dedos como se segurasse algo maior do que tecido. Eu só queria ajudar com a sujeira, murmurou, voz baixa como quem pede licença para existir. Luciana sorriu curto, uma expressão calculada que não chegava ao rosto. Você atrapalha a imagem da casa, disse ela e, com isso, entregou uma sentença que pesou mais do que qualquer reclamação financeira. No eco daquele hall brilhante havia uma promessa não dita de que aquilo não ficaria assim para sempre. Permanecia no ar uma faísca de resistência quando o pequeno homem conhecido como Miguel entrou pela porta dos fundos. Miguel era anão e trazia consigo um saco de ferramentas e a honestidade de quem conhece o peso do próprio corpo. Seu sapato tocou o chão com um som seco e discreto. E o cheiro de óleo para máquinas misturou-se ao perfume da nora como um lembrete de que ali havia também trabalho, presença e verdade. Ele pegou os olhos de Marta por um segundo e depois olhou para Helena com um respeito silencioso. Miguel conhecia as paredes daquela casa quase tão bem quanto a governanta. Ele vira padrões, ouvia sussurros e guardava memórias que, até então, estavam trancadas em gavetas. Era o tipo de testemunha que não esperava aplauso. Aquela entrada discreta, porém firme, era o começo de uma virada que ninguém naquele salão brilhante poderia prever. A rotina da mansão tinha se transformado num roteiro onde cada gesto de Helena era vigiado, medido, julgado. Nas manhãs, ela se levantava com o sol filtrando luz dourada pela persiana, e o ar tinha sempre um leve sabor de café que vinha da cozinha, onde Clara trabalhava desde antes do nascer do dia. O café era forte, amargo, e o cheiro preenchia a casa como se tentasse cobrir o vazio deixado pelos gestos de carinho desaparecidos. Helena passava horas cuidando de uma sala que já foi palco de festas e promessas, engolindo pequenos insultos que chegavam velados nas frases de bom tom de Luciana. Quando servia o almoço, Luciana observava a apresentação do prato como se avaliando um produto de luxo e fazia observações que punham a velha senhora em posição de prova. Coloque mais sal no feijão amanhã, dizia num tom que parecia conselho. Não, o sal assim está perfeito, respondia Marta com firmeza. E a nora completava com um sorriso que mais instruía do que agradecia.
Vez por outra, Roberto, o filho milionário e herdeiro da fortuna, aparecia no escritório repleto de relatórios. Ele vinha com malas de decisões empresariais e aquela pressa que sempre justificava cegueiras. Seus sapatos passavam pela sala como se marcassem traçado de quem tem metas, e sua presença era reconfortante quando distraída, fria quando o negócio apertava. Ele recebia notícias do dia e, quando questionado sobre Helena, respondia com a mesma segurança: "Estamos cuidando de tudo de forma adequada." Essas palavras, ditas rápido, surtiam efeito ambíguo, conforto para alguns e condenação para outros. A governanta Marta anotava horários, recebia encomendas e, com um gesto mecânico, escondia documentos que um dia poderiam servir de prova. A jovem Joana limpava os jardins, sentia o cheiro da terra molhada e ouvia as conversas nas portas fechadas. O vizinho Paulo, sempre com o jornal de manhã, trazia comentários com a distância de quem observa o luxo e imagina o que se passa por trás das paredes espessas. Iris, amiga de infância de Helena, visitava esporadicamente e tentava, com palavras curtas, resgatar a coragem que já fora dela. Em pouco tempo, a casa transformou cada pequeno gesto de Helena num acontecimento, e a nora fazia questão de converter compaixão em problema. Havia ordens para que ela não participasse dos jantares de família, recomendações sobre postura, críticas ao tom de voz. "Você fala alto demais", dizia Luciana numa reunião familiar onde o bolo era servido com dedos impecáveis. A cada comentário, um pedacinho de dignidade era deslocado para uma estante distante. Helena passava noites acordada, ouvindo a casa respirar e contando múltiplos incidentes que, somados, podiam explicar uma depressão que ninguém na família queria admitir. Sua rotina virou uma série de pequenas provas de resistência física e emocional. A luz da manhã que antes a despertava com promessas, passou a assinalar o início de mais uma fase de exigências e reprovações. Foi nesse contexto que a caixa no armário do escritório ganhou protagonismo. Miguel fora contratado para consertar a dobradiça de uma porta e, nos seus intervalos, abria gavetas e organizava correspondências. Numa tarde chuvosa, ele encontrou escondida atrás de um porta-retrato uma série de cartas e recibos que não batiam com a narrativa oficial. Papel amarelecido pelo tempo, anotações em tinta azul, mensagens trocadas entre Luciana e um decorador que mencionavam passos mais frios do que obra. Miguel sentiu o cheiro do papel velho, passou os dedos por uma fotografia e reconheceu ali um padrão de omissões. Ele guardou aquilo como quem segreda uma bomba. A descoberta foi pequena na forma, grande na essência. Quando contou a Marta, a governanta respirou fundo e disse: "Isso pode mudar tudo", com o tom de quem não aceita mais carregar silêncio. Assim nasceu a semente da investigação que, silenciosa, começaria a corroer a aparência intacta da casa. 3 parágrafos da história de Helena ajudam a entender a raiz do conflito. Na infância, viveu em uma casa modesta, de alvenaria e varanda pintada de azul, onde a mãe lhe ensinou a varrer os cantos e a consertar as coisas com paciência. Era uma menina que, com as mãos pequenas, aprendeu a costurar botões e a ajudar na colheita. Anos depois, ao conhecer o pai de Roberto numa festa da cidade grande, Helena ganhou outro mundo. Vestidos que ela nunca usaria no dia a dia, jantares em restaurantes com luzes baixas e a promessa de que sua vida seria cuidada. Esse encontro trouxe ascensão e, junto dela, uma nova vulnerabilidade. No casamento, aprendeu a calibrar a palavra para afastar confusões, a rir baixo onde o riso deveria ser alto. Com o tempo, o respeito do marido deu lugar a rotinas, onde o poder se assentava em silêncios e em micro-ordens. A fase da formação familiar trouxe sonhos e desgastes em igual medida. Helena se dedicou a cuidar da casa e do patrimônio, acreditando nas promessas de proteção. Ela depositou confiança nas mãos do marido, acreditando que o amor protegeria. Porém, com o passar dos anos, o ciúme e a necessidade de controle apareceram como sombra. As pequenas intrigas entre a nora e a sogra, no início, eram meras faíscas, uma observação sobre roupas, uma crítica à forma de arrumar as louças. Com a mudança da família para a mansão e a entrada de uma nora acostumada a ditar padrões sociais e estéticas, essas faíscas cresceram em intensidade. As promessas de cuidado tornaram-se conselhos controladores, e a casa, que deveria ser porto, converteu-se em palco de julgamentos. A perda que pesou mais que qualquer mobília foi a da cumplicidade.
Amigos antigos passaram a ver a mansão apenas por fora, e as visitas amenas se tornaram raras. A distância entre Roberto e sua mãe cresceu gradualmente, alimentada por justificativas de agenda, por reuniões e por jornadas que pareciam sempre justificar o afastamento. A memória da promessa feita num banco de praça anos antes, quando o marido da jovem Helena falou em proteger e cuidar, ficou marcada como ironia quando revisitada à luz dos fatos presentes. Essas lembranças ativaram uma vontade subterrânea de recuperar dignidade, não por vingança, mas por justiça. E foi essa vontade que, silenciosamente, ligou pontos que finalmente levariam à exposição da verdade. A escalada das agressões foi sutil e depois rápida. Luciana começou a impor horários, proibiu que Helena recebesse chamadas a determinadas horas e reorganizou a casa de modo que o círculo social da senhora fosse reduzido a eventos selecionados. Os almoços, antes ruidosos e cheios de histórias antigas, tornaram-se silenciosos e coreografados. Em um desses almoços, Clara deixou a travessa de arroz no centro da mesa e Miguel, que ajudava na logística da casa, percebeu o olhar de Luciana que dizia mais do que palavras. «Você poderia colocar a travessa mais à esquerda?» ela comentou. E quando Helena tentou falar, foi interrompida com um leve toque no ombro de Roberto que dizia: «Calma». Naquele toque, um poder foi reafirmado. A pressão acumulou-se até que uma vez Helena tropeçou na escada da biblioteca, caiu e bateu o quadril. O som do impacto reverberou pelos corredores polidos e a expressão de Luciana foi de quem via um obstáculo a ser removido. Momentos sensoriais marcaram cada cena dessa escalada. O gosto metálico de uma medicação mal ajustada depois da queda, o cheiro de talco que tentou disfarçar um hematoma no braço, o som abafado de choro noturno preso no travesseiro, o toque áspero do curativo improvisado por Marta. Cada detalhe era a evidência de uma rotina que feriu o corpo e a alma. As testemunhas sabiam, mas participavam de modos diferentes. Miguel guardou uma gravadora escondida por semanas. Clara anotou horários de incidentes num caderno escondido atrás da panela grande. Joana recolheu fotos que mostravam mais do que smiles cuidadosamente ensaiados. Paulo, o vizinho, trouxe relatórios de visitas médicas que Helena fizera e que, curiosamente, nunca se alinhavam às contas da casa. Num ápice, provas começaram a emergir do cotidiano que mostravam que as humilhações não eram frases soltas, mas padrão. O ponto de virada veio numa tarde em que o telefone tocou do escritório de Roberto. Ele estava atrasado e atendeu com o tom habitual de negócios. Do outro lado, uma ligação de um médico informava que Helena precisava de exames mais aprofundados depois da queda. Roberto respirou fundo, prometeu cuidar disso e desligou. Nesse instante, uma fotografia caída no sofá revelou a mensagem que mudaria tudo. Uma imagem antiga de Helena sorrindo com um bilhete por trás, escrito com a letra firme de seu marido na época em que prometeram cuidar um do outro. O bilhete dizia: «Minha vida é sua». Quando Roberto leu aquelas palavras à luz da noite, algo rachou dentro dele. Ele percebeu que havia permitido que o brilho dos negócios abafasse o brilho das promessas humanas. A reação foi imediata e conturbada. Na sala, Miguel contou a história que ouvira de Marta sobre as cartas e os recibos. Roberto sentou-se numa poltrona, as mãos nelas fechadas, o rosto pálido. «Eu pensei que tudo estava bem», disse ele, voz quebrando pela primeira vez. «Como eu não vi?» perguntou-se para si e para os outros. Luciana, no entanto, manteve a compostura que sempre lhe serviu. «Você sempre exagera», disse ela, mas a frase perdeu força diante das evidências que circulavam agora pelo ar. A falha na negação foi completa, quando Miguel tocou o interfone mostrando uma gravação onde Luciana fazia críticas sobre como arrancar a senhora de certos círculos e sugeria a internação como solução prática. As palavras dela, gravadas em dia de raiva, tinham o peso de uma decisão tomada sem consulta e com ar de sentença. Na investigação privada que se seguiu, Roberto procurou nos arquivos do escritório e encontrou contratos, notas e mensagens que apontavam para uma reorganização sistemática dos bens e da rotina de Helena.
Havia recibos de consultas marcadas por Luciana sem o consentimento da mãe, contratos de fornecedores que reformaram a casa exatamente como ela planejou e correspondências onde se sugeria que a presença de Helena era inconveniente para manter a imagem desejada. Ele leu cartas velhas, folheou um diário de viagem e encontrou a foto do bilhete que sustentava sua culpa. A sensação de papel gasto nas mãos era quase física. Ele convocou Marta, Clara, Joana e até o vizinho Paulo para uma conversa séria. Miguel trouxe a gravação. O som da voz de Luciana, ao contrário do que ela queria, tornou-se prova. Havia tristeza e também alívio na voz de quem falava pela primeira vez a verdade em voz alta. O confronto ocorreu numa tarde de sol tímido, com a sala principal cheia de olhares que esperavam por uma redenção ou por uma ruína. Havia no ambiente cheiro de café e tensão elétrica, como se a casa respirasse mais rápido. A cena principal teve trocas longas, intensas e diretas, cada fala empilhando argumentos e memórias. Começou com Roberto, pálido mas firme, que disse: Helena precisa de cuidado e de respeito. Luciana respondeu: não estamos proibindo cuidado, estamos propondo o melhor. Roberto perguntou: melhor para quem? Para você ou para ela? Luciana rebateu: você sempre coloca a emoção na frente do raciocínio. Miguel interferiu com voz calma: digam se a proposta seria visitar um geriatra ou se é afastamento definitivo. Marta falou com autoridade: isso não é administração, é expulsão de quem ainda é mãe. Joana, com a voz trêmula, acrescentou: eu vi a senhora chorar escondida. Clara olhou para Luciana e perguntou: por que impedir chamadas? Luciana retrucou: para preservar a imagem. Roberto cortou: e desde quando a imagem vale mais do que o bem-estar de quem nos criou? Luciana disse: você sempre escolhe sentimentalismo. Miguel finalizou com calma e firmeza: não é sentimentalismo dizer a verdade sobre o que vi. Essas 10 trocas, carregadas de acusações e de defesa, foram escancarando a máscara de civilidade que Luciana usava como roupa de gala. Em certo momento, a voz dela tremeu, o rosto perdeu a simetria exata e, por um breve segundo, o poder vacilou. As testemunhas apresentaram provas, gravações, cartas, fotos, relatórios médicos e anotações de Clara. A discussão transformou-se em julgamento íntimo. A cada documento, uma lacuna da história se preenchia, e aqueles que antes duvidavam sentiram cair a ficha. Roberto então tomou uma decisão que causou silêncio. Ele afirmou que Luciana teria que deixar a casa se não aceitasse participar de um processo de reconciliação e acompanhamento médico para Helena. Luciana levantou-se, os olhos faiscando, e acusou traição e exagero. Marta, com mãos firmes, disse que não poderia mais servir sob o bord. Joana pegou a bolsa e ficou pronta para testemunhar. Miguel sentou-se ao lado de Helena, pegou a mão dela e disse: eu vi tudo o que devia ser visto e vou dizer a verdade. A presença dele, pequena em estatura e grande em coragem, foi determinante. Luciana foi confrontada não com espetáculo, mas com detalhes que desmontavam sua narrativa. A decisão prática veio logo após a conversa. Roberto cancelou o contrato de reforma que ainda beneficiava Luciana, revogou autorizações que permitiam mudanças no testamento sem consulta e pediu que ela saísse temporariamente da mansão até que houvesse clareza sobre os próximos passos. Não houve algazarra, apenas um silêncio pesado. A expulsão não foi um ato de ódio, mas de preservação. Havia ainda caminho para diálogo, porém condicionado ao reconhecimento do dano. Luciana saiu levando o essencial, o vestido que simbolizava seu estatuto e um olhar que mesclava raiva e surpresa por ter sido desbancada. A casa, por sua vez, ficou mais leve, como se as paredes respirassem um pouco melhor. O processo de recuperação de Helena começou com medidas práticas. Roberto cancelou viagens e reservou horários para acompanhar exames. Havia fisioterapia marcada com a Raquel, uma fisioterapeuta recomendada pelo Dr. Almeida, clínico da família.
A primeira sessão foi desconfortável. O toque firme de Raquel, o cheiro de creme para massagem, o som do aparelho e o esforço para reproduzir movimentos que o corpo já não fazia com facilidade. Mas havia também afeto, histórias que floresciam nas conversas com Clara, que trouxe receitas caseiras para estimular apetite, e com Marta, que costurava uma pequena fralda nova, como se cada ponto fosse restituição. Miguel diariamente fazia pequenas reformas para tornar a casa mais segura, ajustando degraus e colocando corrimãos onde eram necessários. Joana, agora mais confiante, telefonava para a amiga Iris para marcar visitas que trouxessem companhia. Paulo, o vizinho, ofereceu transporte para consultas. O ambiente lentamente se transformava de cárcere a lar. Um mês depois, a evolução já era visível. Helena andava com a ajuda de um andador e uma expressão diferente no rosto. A rotina tinha sido reorganizada para priorizar sua saúde. Consultas regulares, sessões de fisioterapia e refeições planejadas por Clara para garantir nutrientes que ajudassem na recuperação. Houve lágrimas naquele primeiro mês, mas também risos tímidos. Roberto passava as noites lendo para a mãe, relembrando histórias da infância que ela contava e que agora reapareciam em fragmentos. Miguel continuava presente, trazendo sua voz simples e suas lembranças como consolidação. A casa recebeu de volta alguns amigos de longa data, que voltaram a frequentar o jardim e a falar de tempos em que tudo parecia mais leve. Luciana tentara contato por mensagens, pedindo reatar de outro modo, mas Roberto manteve firme a condição de diálogo aberto, apenas com reconhecimento e compromisso de mudança. 3 meses depois, Helena participava de pequenas saídas ao ar livre. A fisioterapia tinha apresentado ganhos notáveis, maior amplitude de movimento, menos dor e um semblante que ria um pouco mais. As horas de companhia foram aumentadas por um cronograma de atividades, que incluía leitura em voz alta, jardinagem leve e sessões com terapeuta ocupacional. A relação entre mãe e filho, antes tensa e negligenciada, foi sendo reconstruída com passos cautelosos. Roberto assumiu responsabilidades claras e públicas, conversou com amigos e sócios sobre limites que a vida profissional não deveria violar e passou a incorporar práticas de atenção com a família em sua rotina. Marta ganhou autorização formal para reportar situações de risco e passou a ter voz institucional dentro do imóvel. Miguel recebeu reconhecimento formal pelo trabalho e pelo zelo que teve ao preservar evidências, sendo convidado a participar ativamente das reuniões de suporte. 6 meses depois, a transformação era concreta e visível. Helena viajava com Roberto para a serra, onde gostava de ver a chuva, algo que não fazia há anos. Os exercícios de fisioterapia tinham evoluído para caminhadas curtas, e suas mãos, antes marcadas pelo trabalho e pela dor, agora seguravam flores com delicadeza reconquistada. Havia um projeto novo, um pequeno livro de memórias que Roberto decidiu financiar, onde histórias da infância de Helena seriam registradas e ilustradas por Iris e por uma designer amiga. A casa passou a ter um novo cômodo dedicado a visitas e memórias, com fotos restauradas e a caixa de cartas aberta numa gaveta visível como símbolo de transparência. Luciana manteve contato esporádico, mas contido, e houve tentativas de reconciliação mediadas por terceiros, mas com regras claras. O processo jurídico de reorganização patrimonial aconteceu de forma que nenhuma decisão unilateral pudesse repetir erros do passado. A história, no fim, deixou lições duras e uma verdade simples: nada sustenta mais uma família do que o reconhecimento do erro e a disposição de reparar. As mãos de Helena, que um dia limparam a casa por afeto e sobreviveram a humilhações, cuidado, respeito e memória. O anão Miguel, que entrou na história apenas com a coragem de dizer o que viu, tornou-se um símbolo de verdade e de coragem que desbancou aparências. Marta, Clara, Joana, Paulo, Iris e o Dr. Almeida foram nomes que apareceram como pequenas âncoras na reconstrução. O caso virou denúncia pública e serviu como alerta para outras famílias onde o luxo encobre crueldade. Se esta história tocou você, compartilhe uma palavra nos comentários para mostrar apoio a quem vive algo parecido. Escreva apenas uma palavra: defensor ou silêncio. Seu comentário pode dar coragem a quem precisa. Inscreva-se para acompanhar mais relatos que mostram como pequenas ações podem corrigir trajetórias e ajudar a transformar dor em cuidado.
As mãos que um dia sustentaram uma família, hoje recebem cuidado. Se esta narrativa trouxe algum sentimento, compartilhe para que mais pessoas vejam e aprendam que dignidade não tem preço e que reconhecer a verdade é o primeiro passo para curar.